A paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, meu irmão. Tá me ouvindo bem? Tô. E aí, tá dando para ouvir direito? Tá sim, meu pastor. Deus abençoe. Graça e paz a todos, né? Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do STAD, Seminário Teológico à Distância. O seminário do STAD foi criado para as pessoas que desejam estudar a palavra de Deus, mas não podem estar em um seminário presencial de segunda a sexta. Então, você pode estudar conosco, mandando mensagem WhatsApp para esse número 85-98938-0246. Você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp aqui e você vai estudar conosco. Venha estudar conosco por este número de WhatsApp. Nós temos o básico. O básico, a pessoa cursa 2 anos, se ela fizer de segunda a sexta. Se ela fizer um dia, vai demorar um pouco mais. No básico, a pessoa cursa o quê? A pessoa cursa as doutrinas da teologia sistemática, doutrina das escrituras de Deus, dos anjos, do pecado, da salvação, do Espírito Santo, são 10, até a escatologia bíblica. Quando a pessoa terminou essas 10 doutrinas, ela vai fazer as cartas paulinas. Com isso, uma vez que a pessoa fez todas as avaliações e ela tirou uma nota satisfatória, ela cursou as 10 doutrinas, mais as cartas de Paulo, ela terminou o curso básico. Ela pode parar ou ela pode dar continuidade. Então, se ela quiser fazer mais um ano, que é o curso médio, duração de 3 anos, ela vai fazer mais os evangelhos, as epístolas gerais e as parábolas de Cristo. Nós já estamos nos evangelhos, já vem parábolas, evangelhos. Então, quando a pessoa termina, né, e ela concluiu, fez as avaliações, e ela tem as avaliações, né, ela concluiu que ela não tem pendência financeira, nenhum tipo de pendência. Então, ela concluiu a 10 da teologia sistemática, a grade, curso básico, com as cartas paulinas, mais um ano agora, parábolas, evangelhos e epístolas gerais. Quando ela conclui isso, ela fez as avaliações, ela foi aprovada, ela conclui o curso de médio em teologia. E aí ela pode parar, ou ela pode continuar e, após isso, fazer um curso avançado em teologia, né? Então, a pessoa vai fazer outras disciplinas para cumprir as exigências do curso avançado. Lembrando que é um curso livre. Então, se você quer maiores informações sobre isso, você entra em contato conosco e venha estudar no STAD, Seminário Teológico à Distância. Hoje, nós vamos dar continuidade às questões do Evangelho de João. Então, João, ele está no segundo livro. Os teólogos dividiram o livro de João em duas partes. Na verdade, os livros estão divididos, o livro está dividido em duas partes, e os teólogos identificaram e deram nome para facilitar o nosso estudo. Nós estamos, tem o livro das obras e o livro da paixão, que começa no capítulo 13. Aí nós temos os sermões do cenáculo, onde Jesus vai cuidar dos seus discípulos,
Ele está vendo a cruz e ele vai cuidar dos seus discípulos agora. Ele se volta agora do mundo, de uma perspectiva mais ampla, para uma perspectiva mais restrita. Ele vai agora falar aos seus discípulos, né? E ele vai se dirigir a esses discípulos dizendo que a sua hora, a sua partida está chegando, e ele vai orientar esses discípulos com a sua respeito em relação à sua partida. Esses discípulos, seguidores, alunos, discípulos vem da palavra grega matetes, ou matetes, que significa seguidor, um aluno, um discípulo. E aí, Jesus vai ensinar esses discípulos sobre a sua partida, e eles vão ficar muito tristes, e eles vão ficar perturbados, e Jesus vai falar sobre a sua crucificação, como eles serão purificados. Jesus vai falar a esses discípulos que vai enviar o Consolador, o Paráclito. Jesus vai preparar esses discípulos que não estão entendendo, foram criados com a ideia de que o Messias viria e instalaria o reino imediato. E aí Jesus vem e diz para eles que vai morrer. E agora Jesus está preparando-os para que eles possam estar conscientes do que está por acontecer, né? São chamados sermões do cenáculo. Esse sermão ele vai dizer da sua paixão. Paixão é a sua morte, o seu sofrimento. E aí nós paramos no capítulo 15 e agora nós vamos ler, né? E diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Pai, em nome de Jesus, nós entramos em tua presença, pedimos a tua bênção, a tua direção, pedimos que nos ilumine, pedimos que nos dê graça para que possamos interpretar a tua palavra. Então, Jesus vai preparar os discípulos e vai orientar que eles serão perseguidos, odiados. Isso Jesus já vem preparando os discípulos. Mas agora, mais ainda, já que a sua partida, ele está aguardando o momento, vai chegar a hora da sua partida muito breve. Então, Jesus diz que os discípulos serão odiados. Aí ele diz, se fosseis do mundo, desse sistema dominado, corrompido pelo pecado, a palavra mundo, em João, né, é a palavra cosmos, que ela vai ser usada, João vai utilizá-la usando todo o seu repertório. Essa palavra mundo significa, tem vários significados, dependendo do contexto, do modo em que João está usando. Ela pode significar, como aqui, o sistema anti-Deus, o sistema sem Deus, contrário à sua vontade, que não entende, não crê em Deus, esse sistema que domina esse mundo. Pode significar a humanidade e pode significar o universo. Então, João vai usar muito esse termo aqui nas suas várias concepções. Aqui, o mundo significa o sistema que odeia e é anticristão. Aí, se vocês pertencessem a esse sistema, a esse mundo, o mundo amaria vocês. Mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo, vocês não pertencem a esse sistema. A mentalidade de vocês é diferente, os objetivos são diferentes, os desejos são diferentes, vocês querem me servir, vocês me compreenderam? Pelo contrário, eu vos escolhi, vocês pertenciam a este sistema, pertenciam a este mundo, mas agora vocês foram escolhidos por mim. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse. Aí ele vai usar um adágio popular, um provérbio. O servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim,
também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vós. Ele diz, olha, o mundo teve duas reações para comigo. Ele diz, olha, o servo não é maior que o seu senhor. Pode se fazer uma coisa ao senhor, ao dono, ao amo, como é que não vão fazer aqueles que são inferiores a ele, aqueles que o servem? Aí Jesus disse, eles me perseguiram, então também vão perseguir vocês. Mas tem aqueles que me ouviram e também vão ouvir vocês. Ou seja, vocês vão ter uma mistura de perseguição e audição. Vocês vão ter aqueles que se levantam contra vocês, mas terão também aqueles que vão ouvir vocês. Por isso, não desanimem. Ele diz assim, mas vos farão todas estas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e não lhes tivesse falado, eles não teriam pecado. Jesus veio e disse, olha, o mundo me aborrece. Antes de aborrecer vocês, o mundo, Apareceu a foto do senhor aí, pastor, quando tinha 15 anos de idade. é porque está dando um problema aqui, mesmo, que deixa eu só ver se volta aqui. Tá dando para ver a mensagem aí não, né? Tá não, senhor? É porque eu estou tendo que voltar aqui, não sei o que é isso. Tá aparecendo a foto do senhor quando o senhor tinha 15 anos. Deixa eu ver aqui se aparece agora. Agora. Ela tá, eu compartilho a tela. E ela sai. Aí Jesus diz o seguinte, eles odeiam a mim. Eu coloquei o dedo na ferida deles. Eu coloquei as claras que eles imaginam. Por isso eles me odeiam. Jesus disse, se eu não viesse, não tivesse falado, eles não teriam pecado, não saberiam, seriam pessoas inocentes. Ele disse, agora, porém, não tem desculpa. Eu vim e eles não creram, e eles rejeitaram. Aí ele diz, aquele que me odeia, então qual é o motivo desse ódio? É que Jesus veio e denunciou o erro deles, denunciou sua maldade, colocou o dedo na ferida, na chaga. Seu motivo. Aí ele diz, aquele que me odeia, também odeia meu pai. Ele diz, odeia aquele que me enviou. Porque o que eu digo é o que o meu pai pensa. Eu e o pai somos um. Nós estamos em perfeita sintonia. Então, quem aceita a minha palavra, sabe que essa palavra é a palavra do Pai. Mas quem a rejeita, sabe que está rejeitando não apenas a mim, mas rejeitando aquele que me enviou, aquele que dá o aval, aquele que garante o que eu estou dizendo. Está dando para ouvir direito, John? Sim, senhor. Obrigado, ajuda muito. Feedback. Aí ele disse, se eu não tivesse realizado essas obras entre eles, como nenhum outro fez, não teriam pecado. Jesus disse, olha, o grande problema desse povo é a incredulidade. É que eu vim em nome do meu Pai, eu fiz coisas que ninguém jamais fez, que só alguém divino, alguém respaldado, validado pelo Pai, poderia ter feito.
Mas esse povo teve o pecado da incredulidade. O maior pecado deles é o pecado de rejeição à fé, de não querer crer. Aí ele diz, mas agora, não somente as viram, mas também odiaram a mim e a meu pai. Então, a resposta desse povo foi uma resposta em ódio. Foi ver o pai trabalhando, mais o filho, o pai em sintonia com o filho, o pai pregando através do filho, o pai realizando obras através do filho, mas eles preferiram não crer. Mas eles endureceram o coração, eles fecharam os olhos. Eles não creram. E Jesus, quando eles não creram apenas em mim, não creram naquele que está agindo através de mim, não creram em mim, não creram no meu Pai que pensa igual a mim. Aí ele diz, olha, os judeus estão ali ouvindo, ele diz, para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Jesus diz, olha, vocês sempre apelam para a lei, a Torá, a instrução dada por Moisés. Todo o Antigo Testamento, a Bíblia de vocês. Ele diz, quem condena vocês é a Bíblia de vocês. Ele diz, na lei de vocês, no livro de Salmo, mais precisamente, está escrito a respeito de Davi. E vocês sabem, Jesus está dizendo para o judeu, que aquele povo tinha a Bíblia, o Antigo Testamento, como regra de fé e prática, assim como nós, cristãos do Novo Testamento, temos também o Novo Testamento como nossa regra de fé e prática. Então, Jesus diz, não é apenas o meu testemunho, mas é o testemunho da palavra de Deus no Antigo Testamento. E ele vai citar agora um texto, ele diz assim, a lei de vocês, a Bíblia de vocês, já diz, odiaram-me sem motivo, odiaram-me sem causa. Jesus diz, olha, está escrito no Salmo, e vocês odiaram a Davi sem causa. E aquele salmo era um salmo messiânico, que vocês sabem, fala do Messias e não apenas de Davi. Se vocês foram capazes de odiar Davi sem causa, agora vocês odeiam aquele de quem Davi estava falando. Vocês estão me odiando sem terem motivo para ódio. E aí Jesus disse para os discípulos, olha, quando vier o Consolador, é o Paráclito, aquele que foi enviado para ficar ao lado, Jesus vai subir e vai enviar, quando ele chegar na glória, o Consolador, o Espírito Santo, que vai assumir o seu lugar na condução dos discípulos, na condução das ovelhas de Cristo. Diz que eu enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade que procede do Pai. Esse dará testemunho acerca de mim. O Espírito Santo vem para falar de Jesus. Jesus veio para falar do Pai. E agora o Espírito Santo vem para falar de Jesus. E vós também dareis testemunho. Então, vai haver agora, Jesus diz, olha, eu vou partir. Vocês vão ficar neste mundo. Vocês estão tristes. Mas eu vou enviar o Espírito Santo. Consolador. Aquele que vem para consolar vocês nessa hora de dor, nessa tristeza, nessa falta de compreensão. Ele vai ensinar vocês. Ele vem e, juntamente com vocês agora, ele vai testemunhar ao mundo. Eu vou subir, eu vou voltar para meu Pai, eu vou morrer, vou entrar na morte, vou sair dela pela ressurreição, vou ascender, vou subir ao céu. E o Espírito Santo vai dar testemunho. Agora vai haver uma obra de pregação ao mundo, e esta obra será conduzida pelo Espírito Santo. E ele diz, e vós também dareis testemunho, que é a palavra martiria, né? Porque estáis comigo desde o princípio.
Então, Jesus disse, a partir de agora, se agora é quando o Espírito Santo vier, ele conduzirá vocês num testemunho, numa pregação a meu respeito, e vocês, o Espírito Santo, liderando vocês, eu e o Pai no Espírito. Então, agora nós temos toda a Trindade junta nessa obra de propagação do Evangelho, da mensagem salvífica do Filho na cruz do Calvário. E aí, Jesus vai continuar avisando aos discípulos sobre a sua morte. Que eles não sejam pegos de surpresa e para que eles saibam como lidar com essa dificuldade. Então, Jesus diz assim, eu vos tenho falado estas coisas para que não tenhais motivo de tropeço, que é o verbo escandalizo, ou escandalífes. Jesus só estou preparando vocês. Vocês vão para a perseguição, o mundo vos odeia. Então eu vou avisar vocês, para quando isso vier, vocês não saírem da obediência a mim. Eles vos expulsarão das sinagogas. Então, o que acontece? O judeu começou a expulsar as pessoas da sinagoga. E eles faziam a oração de maldição para todos aqueles que fossem da seita dos nazarenos. E chega a hora em que qualquer que vos matar prestará a fazer o serviço a Deus. Os zelotes, eles acreditavam que quando estivessem matando um herege, eles estavam com isso prestando um culto a Deus. Eles estariam com isso fazendo algo que Deus se alegrava. E Jesus disse, olha, vai chegar o momento em que as pessoas vão botar vocês para fora. Vai chegar o momento em que quem matar vocês vai estar imaginando que está fazendo algo maravilhoso. Então não vai ter crise de consciência. Infelizmente, hoje, esses ensinos de Jesus não são mais propagados com tanta clareza. Não se está mais avisando as pessoas da perseguição, do ódio do mundo. E ele diz que muita gente vai fazer isso. E aconteceu, e infelizmente acontece. Ele diz, sabe por que eles fazem? Por não conhecer o Pai nem a mim. Eles não conheceram o Pai. O Pai se revelou a eles no Antigo Testamento, mas eles não conheceram. Eles foram super religiosos, mas foram péssimos em compreensão. E aí, quando eu vim em sintonia com o Pai, eles, como nunca tiveram sintonia com o Pai, como nunca compreenderam o propósito do Pai, também não compreenderam a mim. Porque se tivessem compreendido o Pai no Antigo Testamento, teriam me compreendido. Mas como não compreenderam o que Deus quis no Antigo Testamento, na Velha Aliança, também não compreenderam o que eu quero na Nova Aliança. E por isso ele diz, fizeram isso. Mas eu vos tenho dito estas coisas a fim de que quando chegar a hora, quando Jesus morrer, quando eles estiverem ali sozinhos, quando o mundo parece que vai ficar de cabeça para baixo, vos lembreis de que eu vos já preveni. E aí Jesus vai falar agora da obra do Espírito Santo, e ele vai enviar para ficar no lugar dele. Os discípulos não vão ficar órfãos, não vão ficar sem um cuidador. Não vos disse essas coisas desde o princípio, porque estava convosco. Ou seja, ainda não era a hora. Quando Jesus estava aqui, ele servia de escudo aos discípulos. Ele atraía para si todo tipo de perseguição. A perseguição que vinha direcionada a Jesus Cristo. Então, nessa época, não. Mas agora que Jesus iria subir,
essa perseguição viria na direção dos discípulos. Ele diz, agora eu estou partindo, porém vou para aquele que me enviou. Jesus disse, eu vou embora, vou voltar para onde eu primeiro estava. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? E disse, estou indo. Ele diz, vocês deviam estar me perguntando aí, Senhor, onde é que o Senhor vai acontecer? Mas ele diz, o vosso coração se encheu de tristeza. Então os discípulos não conseguiam olhar, compreender, entender, porque eles estavam com o coração entristecido. Eles não conseguiam ter cabeça para pensar em outras coisas. Quando Jesus disse que ia partir, que eles não teriam Jesus ali com eles, o coração deles enegreceu. Eles não conseguiam mais ter cabeça para pensar em outra coisa, senão em o que vai ser deles. Como vão estar neste mundo sem o Mestre? Depositaram toda a sua vida nas mãos do Mestre, e agora o Senhor diz que vai embora, que vai morrer, que vai ser crucificado, que vai partir e voltar para o Pai. Jesus diz que eles estão tomados de grande tristeza. E agora Jesus está cuidando destas ovelhas que estão entristecidas. Ele diz, porque eu vos disse essas coisas. Vocês foram tomados de tristeza. O coração de vocês está apertado. Aí Jesus, todavia, digo-vos a verdade, é para vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, o enviarei. Jesus diz, olha, quando eu estiver aqui, o Consolador não vem. Porque ele precisava terminar sua obra de salvação. O Pai planejou a obra, o Filho executou, e o Espírito Santo viria para implantar, para internalizar, para aplicar essa salvação. E os três continuam trabalhando junto. E aí Jesus disse, olha, é bom para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, o enviarei. Jesus, quando ele vier, ele vai fazer três coisas. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do... Então, o Espírito Santo terá uma obra em relação ao mundo. Ele convencerá. Esse verbo, convencer, é o verbo elenco. Esse verbo pode ser no sentido de convencer, no sentido de condenar. Então, existe um grande debate em qual seria realmente a tradução que mais faz sentido para esse verbo. Então, qual é a obra do Espírito Santo que vem agora, que vai assumir o lugar de Jesus Cristo na condução da divulgação da obra através do Evangelho? Evangelizar é levar a mensagem. Agora, a Bíblia tem uma palavra para o conteúdo, que é o querigma, é que Jesus ofereceu-se em sacrifício na cruz, morreu em nosso lugar, o seu sangue foi derramado para pagar o nosso pecado. E esse conteúdo é chamado de querigma. É aquilo que o evangelho leva. Evangelizar é levar a mensagem, e a mensagem é que Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, ressuscitou, e hoje, porque pagou os nossos pecados, à medida em que o ser humano se arrepende, nós somos perdoados, porque ele pagou. E aí o Espírito Santo vai conduzir os discípulos na divulgação desse querigma, desse evangelho com sua mensagem interior.
E aí ele diz que o Espírito Santo não apenas vai testemunhar juntamente com os discípulos, mas que o Espírito Santo vai convencer o mundo, vai mostrar ao mundo o seu pecado, vai fazer com que as pessoas tenham consciência de transgressão, de dívida, da justiça e do juízo. Aí ele diz, do pecado, porque não crê em mim. Qual é o pior tipo de pecado? É o pecado da incredulidade em relação a Jesus. É que esse povo viu, ouviu, recebeu os milagres, mas resistiram, não creram. O pecado que o Espírito Santo vem para convencer é o pecado da incredulidade em relação a Jesus Cristo. E aí ele diz, a justiça, porque vou para o meu Pai. Ou seja, o mundo vai saber que precisa de justiça e que o que Jesus estava dizendo era verdade, porque ele vai para o Pai. E não me vereis mais. Quando ele diz isso, os discípulos ficam tristes. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, no Evangelho de João, as coisas estão ligadas, linkadas. Assim como não crer em Jesus é não crer no Pai, assim, seguir ao mundo é seguir o príncipe deste mundo, o diabo. E se o diabo já está condenado, aqueles que o seguem também estão. Também estão debaixo de condenação. Então, Jesus diz, esse mundo que persegue a vocês, capitaneado, liderado pelo diabo, já está condenado. Então, veja que agora tem dois grupos. Um grupo que vai ser liderado pelo Espírito Santo na propagação do Evangelho. Então, toda pessoa que é cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que fala em línguas, obrigatoriamente. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, que está em sintonia com o Espírito Santo, é alguém que está profundamente preocupado e trabalhando na divulgação do Evangelho, sabendo o seu conteúdo, levando essa boa nova de que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade, para salvar os pecadores, para que as pessoas não resistam mais e que o Espírito Santo vai com esse trabalho de convencimento para este mundo que vai ouvir o Evangelho, mas para que o Espírito Santo convença, faz-se necessário que preguemos o Evangelho, é necessário que anunciemos o Evangelho. E o Evangelho puro, verdadeiro, conforme Jesus mostrou. E aí, quando as pessoas começam a saber que elas estão seguindo o Deus desse século, como Paulo fala em Efésios 2, se a pessoa não está em sintonia com Jesus, ela está em sintonia com o príncipe deste mundo. E aí, cada um de nós tem que saber quem nos lidera, quem nos conduz, quem nos orienta, quem nos guia, a quem nós obedecemos. Se nós obedecemos os nossos desejos, o desejo, né, as vontades, se nós somos pessoas incrédulas, se nós não queremos admitir que nós somos pecadores, se nós rejeitamos o sacrifício de Jesus ou não o compreendemos ou não fazemos questão de compreender, significa que nós estamos debaixo de condenação, assim como o príncipe deste mundo está. Significa que a nossa mentalidade é a mesma do mundo. O mundo dominado pelo diabo. Jesus diz, ainda tenho muito que vos dizer. Jesus diz, vocês têm muito caminho. Então, se você acha que já conhece muita coisa, que já sabe muito, que já tem um monte de letrinhas antes do seu nome, é PhD, é isso, aquilo, aquilo outro.
Jesus disse, eu ainda tenho muito. Eu ainda tenho muito que ensinar a vocês, meus discípulos. Mas não podeis suportá-lo agora. Eu tenho para ensinar a vocês, não dá para ensinar agora. Isso é para depois da ressurreição. Vocês não têm cabeça para entender, vocês estão para baixo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Por isso que é tão importante a gente meditar nas epístolas, a gente estudar as cartas do Novo Testamento, porque ali tem a ação do Espírito Santo nos guiando, orientando os discípulos de Jesus nessa verdade que os discípulos da época não estavam capacitados para entender. Era demais para sua mente, era demais para sua dor. E ele diz, olha, mas o Espírito Santo vem, e aí vocês vão compreender. E se alguém é cheio do Espírito, é alguém que passou a compreender. Eu não imagino alguém cheio do Espírito que não se preocupe com a evangelização mundial, com a evangelização dos perdidos, e alguém que também não procure entender a vontade de Deus. Que continue sempre no beabá, nos rudimentos, no ABC da vida. Ele diz, e não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que há de vir, que hão de vir. Jesus diz, a mensagem é única. O meu pai transferiu essa mensagem para mim, me deu essa mensagem. Naquela época, no Antigo Testamento, tinha uma palavra bessorá, era boa nova. Você tinha uma boa nova, você dava um corredor, ele saía com a bessorá, a mensagem, corria, e ele chegava lá e entregava aquela mensagem. Mas a mensagem não era dele, era daquele que o entregou. Então, Jesus está dizendo o seguinte, o meu pai me deu a boa nova. Eu trouxe a vontade do meu pai e compartilhei com vocês. O Espírito Santo que vai conduzir vocês agora, já que eu estou voltando para a glória, porque as três pessoas vão estar trabalhando, porque Jesus disse, ó, na vinda do Espírito, eu e o Pai viremos a vós, faremos em vocês morar. Então agora habita em nós o Pai e o Filho, na pessoa do Espírito Santo. Então a habitação do Espírito Santo significa que toda a Trindade habita em nós. E aí, ele diz o seguinte, o Espírito Santo vai continuar com a mesma mensagem. Aquilo que eu ouvi do Pai, ele também ouviu. Aquilo que eu preguei, ele também vai pregar da mesma forma. Ele vai seguir esse caminho. E ele vai anunciar a vocês, ele vai revelar a vocês. E adivinha. Aí Jesus diz, o que o Espírito Santo vai fazer? Ele me glorificará. Assim como eu vivi para glorificar o Pai, para exaltar o nome do Pai, ele vai me glorificar, pois ele recebeu o que é meu e vos anunciará. E se o Espírito Santo veio para me glorificar. Então, terceira coisa de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, primeira, é que essa pessoa é alguém que se preocupa com os perdidos, em levar, em propagar a mensagem, assim como o Pai se preocupou com o mundo que estava perdido e enviou o Filho e enviou o Espírito Santo. Agora, aqueles que estão cheios do Espírito também se preocupam com esses que estão perdidos. A segunda coisa é estes que estão perdidos. Eles precisam agora, uma vez achados, uma vez arrependidos, eles, cheios do Espírito, vão começar
a descortinar, a compreender as verdades do Cristo, as verdades acerca de Jesus. E, em terceiro lugar, João nos diz que o Espírito Santo vem para glorificar a Jesus Cristo. Que o Espírito Santo vem para apontar, para nos direcionar para a obra salvífica realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu não consigo compreender alguém cheio do Espírito Santo que não se preocupe com a salvação, que não se preocupe com o crescimento espiritual, com compreender a Jesus Cristo, e com alguém que não busque a glória, que não é sua, mas a glória do Cristo. Porque essa é a vontade de Deus. Aí ele diz, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará. Então, aqui nós vemos a Santa Trindade, o Pai, o meu, que é o Filho falando, e que o Espírito Santo anunciará a nós. Aí o que acontece? Jesus continua ainda preparando esses discípulos. E Jesus fala da perspectiva, da alegria depois da tribulação deste mundo. Então Jesus diz, olha, pessoal, eu vou morrer. E vocês vão ficar tristes. Mas essa tristeza vai ser substituída por uma alegria. Então vamos ver o que Jesus vai dizer. Um pouco, e já não me vereis. Mais um pouco, e me vereis. Que história é essa? Jesus disse, dentro de pouco tempo, eu vou sumir na morte. Eu vou morrer. Vocês não me verão. Mas, dentro de pouco tempo, eu vou ressuscitar e vocês me verão novamente. Jesus diz que vai acontecer duas coisas. Uma tristeza profunda dentro de pouco tempo. Vocês vão ver a minha morte, o meu sepultamento. Mas também dentro de pouco tempo, vocês me verão ressuscitado. Então vocês passarão por um momento de tristeza, seguido por um momento de tremenda alegria. É assim que é a vida. A vida é constituída de momentos de dor, de tristeza, seguidos por momentos de alegria. Né? A gente precisa compreender isso. A vida não é uma vida somente de a gente ter alegria. Mas, às vezes, para que a nossa alegria tenha realmente esse sabor de alegria, faz necessária a dor. É a mãe que o filho desapareceu e ela passa por aquela dor. É o pai. Mas aí, de repente, aquela pessoa acha o filho. Então, aquela dor é substituída. É, é a mãe que é o pai, que o filho adoeceu gravemente, mas, de repente, o filho recupera a saúde. Então, há uma dor seguida de alegria. Então, Jesus vai passar pela morte, vai causar grande dor, mas ele vai ressuscitar e vai trazer uma alegria muito maior. Então, alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros: o que significa isso que ele diz? Um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis. E porque vou para o Pai? Então surge um monte de perguntas. Esse povo não entendeu. E perguntavam o que quer dizer um pouco. Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que queriam interrogá-lo e lhes disse. Então Jesus ele está ali olhando para a dúvida, para a dor, para a falta de percepção, para as indagações que estão na cabeça deles. Jesus se coloca à disposição para tirar as dúvidas. E eu me preocupo com gente que parece que não tem dúvidas, com gente que parece que já entendeu tudo.
com gente que não tem mais perguntas a fazer a Jesus Cristo. O cristianismo hoje está muito simplificado, muito engessado. As pessoas parecem que já dominaram. Aí Jesus percebeu e disse: perguntai entre vós acerca disso que eu disse, um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Na morte de Jesus, o mundo vai se livrar daquele que os acusava, daquele que servia de espelho para mostrar a eles a sua maldade, daqueles que o, daquele que os reprovava o mundo. E por isso o mundo vai ficar, enquanto os discípulos estão chorando e se lamentando, ele diz: mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém, entretanto, contudo, todavia, a vossa tristeza se transformará em alegria no domingo da ressurreição. A tristeza de vocês vai de sexta a domingo. Vocês vão ficar tristes, perplexos, chorando. O mundo vai se alegrar. E aí Jesus vai lembrar aquela sempre pontuada história da mulher de parto. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores porque a sua hora chegou. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Jesus disse: olha, quando eu tiver morrido, assim como a mulher, vocês vão sentir uma dor, uma tristeza, um abandono, vocês vão sentir todo tipo de coisas negativas. Mas no domingo da ressurreição, vocês vão esquecer toda a dor. A ressurreição vai ser infinitamente maior que a morte. E fará com que vocês esqueçam tudo pelo qual passaram e que vocês comecem a compreender que a luz de Deus vem sobre vocês. Assim como a mulher, Jesus disse: olha, a mulher, lembrem da mulher, ela está ali agonizando, ela tem uma dor terrível, mas no momento em que a criança chora, no momento em que ela pare, no momento em que ela deu à luz, aquela dor, ela não lembra mais. Por quê? Porque vem uma alegria maior. Então Jesus diz: quando vocês me virem ressuscitado, quando eu chegar e disser Shalom, paz seja convosco, vocês vão se inundar de alegria, vocês não vão lembrar mais dessas horas. Ele disse: assim também vós agora estáis tristes, mas eu os verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará essa alegria. Jesus estará ressuscitado para todo sempre, não morre mais. Naquele dia, nada me perguntareis. Agora, com a ressurreição, as respostas vieram. Agora, os discípulos começam a compreender, eles olham para trás: o templo que ele ia edificar era o seu corpo. Agora, com a ressurreição, o Antigo Testamento começa a se tornar claro, iluminado, compreensível. Agora, Jesus ressuscitado traz a chave hermenêutica para que a gente possa entender a vontade de Deus, entender os planos de Deus. E aí Jesus diz o seguinte: vocês que tinham dúvidas, porque muita gente vai dizer, mas pastor, nada me perguntar isso, quer dizer que o cristão não pergunta mais nada a Deus? Não, Jesus está dizendo é isso. Lembra que os discípulos estavam perguntando entre si, o que ele quer dizer com um pouco e não me vereis, mais um pouco e ver-me-eis. Vou para a casa do meu pai. Agora, depois da ressurreição, nós já sabemos. E é por essa graça que eu estou explicando aqui, é que Jesus foi para a morte, no domingo da ressurreição ele voltou,
E ele ascendeu aos céus depois de 40 dias, ele foi levado aos céus. Aí ele diz, em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja plena. Jesus disse, olha, vocês pensam que eu vou subir e vou interceder por vocês junto ao Pai? Não. Como vocês creram na minha mensagem, vocês vão compreender depois da ressurreição, vocês vão descobrir qual a vontade de Deus, e é nessa vontade que vocês vão orar, para que vocês possam divulgar a minha palavra, para que vocês me compreendam dia após dia, para que eu seja o centro da vida de vocês, do culto, da proclamação de vocês, para que vocês me glorifiquem. Então, vocês vão orar pedindo essas coisas, e eu digo para vocês que o Pai vai ficar muito feliz com o pedido de vocês, com a compreensão de vocês, com a iluminação de vocês. O Pai vai ficar muito feliz e vai abençoar vocês na obra da evangelização, e vai se revelar a vocês, e vocês vão me glorificar cada dia mais, porque vocês vão compreender. Eu vos disse essas coisas por figuras. Ele disse, mas está chegando a hora em que eu não falarei mais por figuras. Aqueles discípulos, depois da ressurreição, iam agora compreender, sem precisar de, de uma linguagem figurada, de uma linguagem para criança. Mas vos falarei abertamente acerca do Pai. Naquele dia, na ressurreição, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai a vosso favor, pois o próprio Pai vos ama, visto que amastes e crestes que vim de Deus. Vim do Pai para o mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Jesus disse, olha, Pastor, meu lugar é lá na glória. E os pastor, seus discípulos, oi, uma pergunta, por favor. pode. No versículo 25, Jesus, por que Jesus falava por parábola, pastor? Ah, ele diz o seguinte, é, ele está falando para os discípulos, mas as pessoas também vão ler. Então ele diz o seguinte, eu falei por parábola para que só ouça aquele Jesus disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, aos outros não. Então, aos outros, como eles não queriam crer, Jesus falava por parábolas, por enigmas. Mas aos discípulos, Jesus revelava isso. Então, para aqueles que não queriam crer, Jesus falava de uma forma parabólica. Mas os discípulos, eles estavam agora sem compreender. E Jesus tinha que falar com eles usando muitos meios. Aqui não quer dizer só parábola, mas quer dizer que Jesus tinha que usar muitas figuras, muitas coisas do seu contexto. E agora Jesus disse, eu vou falar acerca do Pai de forma mais clara. Deu para entender? Sim, pastor, obrigado. Então agora ele diz assim, e o Senhor disse, agora falas abertamente, e não por figuras. Agora reconhecemos que sabes todas as coisas, e não necessita que alguém te interrogue. Por isso, cremos que vieste de Deus. Vejam a declaração de fé. Eles dizem, olha, nós cremos, nós entendemos, agora a coisa está caindo a ficha. Então, depois da ressurreição, quando João vai escrever esse livro, esse evangelho, é porque ele já entendeu, ele já compreendeu. E aí ele diz assim, Jesus prosseguiu, credes agora? Está a próxima hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Jesus está chegando o momento. Na hora da minha morte, vocês vão me deixar só. Ele diz, mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos tenho dito estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Jesus agora está preparando os discípulos. Eu acho
que todos nós precisamos ser preparados por Jesus para as horas de aflição, para as horas difíceis da vida, porque para as horas boas, todas as pessoas estão preparadas. Mas o que me chama a atenção é que Jesus tem o cuidado de preparar seus discípulos para as horas de aflição, para as horas de trevas, para as horas de dor. E ele diz, olha, discípulos, eu estou dizendo tudo isso. E João agora ele está escrevendo de uma perspectiva de alguém que já compreendeu. E ele diz, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. Para que em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio ao ódio do mundo, vocês em mim tenham paz. Aí ele diz, no mundo tereis tribulações. Neste mundo, vivendo aí, em um mundo que não me conhece, em um sistema que domina, que é oposto ao meu, um mundo que não me compreendeu, um mundo que me odiou. Ele diz, no mundo tereis tribulações. Igreja de Jesus. Esse não é o nosso mundo, não é nossa casa, não é nosso lar. Esse não é um mundo onde a gente só tem bênção. Seguir a Cristo não significa receber um banho de bênçãos apenas. Jesus é muito claro quando ele diz, olha, no mundo tereis tribulações. E qual é o aviso dele? Mas não desanimeis. Eu venci o mundo, eu vim aqui, passei pela dor, passei pela cruz, mas saí do outro lado, ressuscitei. Então, se nós seguirmos os passos do Senhor Jesus, nós vamos ser gente cheia do Espírito. Gente que vai enfrentar as tribulações do mundo, sabendo que elas virão. Mas sem desanimar, porque o Espírito Santo está conosco. E tendo já um exemplo de Jesus Cristo, que venceu o mundo e que vai nos ajudar a vencer. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Assim que o Google Meet editar e mandar para mim, eu coloco. E eu quero pedir aos alunos que vão assistir pela gravada no YouTube, e você não deixe de colocar aqui, na hora que ler, na hora de dizer, não deixe de colocar sua presença aqui, o seu comentário. Se não é inscrito, por favor, se inscreva, né? Então, tem Gilberto Regoso, está lá. Você vai ver aqui, vai ter aqui se inscrever. Então, aqui embaixo do vídeo, coloque aqui embaixo do vídeo, coloque aqui, aperte o sininho para ser informado no seu celular, coloque aqui o seu like, não esqueça de colocar o seu like aqui, não esqueça, por favor, coloque o seu like aqui, porque se você perceber, quando você coloca que gostou em algum vídeo, você clica nessa mãozinha aqui, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com madeira. Então, quando eu clico em alguma coisa de madeira, vai aparecendo um monte de coisa de madeira, de carpintaria, de marcenaria. Então, se você clicar aqui que gostou, vai aparecer mais vídeos propagando o Evangelho. Se você acredita que as aulas e sermões, eles são bênção de Deus, as aulas são bênção, então clica aqui para que mais pessoas vejam, para que apareça cada vez mais.
Então, não esqueça de clicar aqui, de se inscrever e aqui deixar sua presença. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, em nome de Jesus. Pastor, Amém, pastor? Obrigado. Deus abençoe Irã, o Biratã. Deus abençoe Biratã. John.